cooperação para garantir os direitos e para as gerações futuras. Isso aqui é viabilizar a globalização. São frases que realmente dizem claramente os Ban Ki-moon. O que esse aí falou? Presidente da Assembleia Geral da ONU reforçará essa visita do Papa, reforçará elos do organismo da ONU com a Santa Sé. Isso aqui estão falando em alianças, não é? Aqui então fotos. A missão, Ban Ki-moon falando, Ban Ki-moon é um sul-coreano, é um pagão, né? Missão do Papa na ONU. Muitos de nós caminhamos um caminho de fé, enquanto missão. Esta é uma palavra muito usada por todo mundo e é também nossa. Irmãos, vejam bem. Estados Unidos, segunda besta. Protestantismo apostatado. Igreja Romana, primeira besta. Não é? Poderio medieval retornando. E onde que está aqui o terceiro poder? Que é o espiritismo de Satanás. Ou o paganismo também. A ONU se tornou uma entidade controlada por pagãos. Já é o segundo. O anterior foi o sul-africano. Mas vejam só o que diz aqui, que ele disse. O papel da fé no trabalho da ONU. Não é? A ONU é uma instituição laica, mas sua linguagem é a de fé. Agora todo mundo está falando em fé. Afirmou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, na ONU 6 idiomas oficiais, mas não uma religião oficial. Ele deixou muito claro, nós não temos uma religião oficial. Isso é importante nessa questão da união de todas as igrejas. Então, se ele tivesse uma oficial, estaria exatamente na contramão, né? Tivesse dito isso. Não temos uma capela, mas sim uma sala de meditação. O que é uma sala de meditação? Isso é um local espírita, não é? Isso é coisa de espíritas. Portanto, aqui está dando com certa clareza a entender que os três grandes poderes se encontraram dessa vez. Isto é o princípio da Tríplice Aliança. Para fazer o quê? Ali, como nós lemos hoje de manhã, Apocalipse 16, 13 e 14. Para fazer o quê? O último ato dessa Tríplice Aliança é emitir o decreto de morte e juntar os reis do mundo inteiro contra o povo de Deus. Mas antes disso, farão muitas outras coisas. Agora, pelos estudos com Ellen White, eu descobri várias coisas. Por exemplo, combater a Constituição americana. Não precisa mudar ela, só basta desacreditá-la. Né? Dizer que isso já não é mais, não serve mais, etc. Porque eles nunca mudaram nada lá. Combater as democracias no mundo. Como é que você vai emitir leis dominicais tendo um mundo tão democrático como hoje, como nunca foi antes na história da humanidade, certo? E não se fala muito em democracia. Então tem que relativizar isso, combater isso. Aí tem que desacreditar, que não é esse é o caminho para a situação presente. Minha área de conhecimento da universidade é administração. Eu sou professor do curso de administração. Então existem teorias, a gente estuda isso. Por exemplo, quando uma empresa vai mal financeiramente, tem uma crise na empresa, puxa as rédeas e centraliza o poder. Certo? Isso é feito em todas as crises. Aliás, a Universidade de Juiz está numa crise danada, não é? Isso não é uma universidade muito grande. Nós tínhamos, vejam bem, nós tínhamos ali 13 mil alunos. São quase 40 cursos diferentes em várias cidades, ela é regional. É diferente de tudo que vocês querem imaginar de universidade, que não existe isso. Lá é comunitária. Não dá para nem explicar o que é. É diferente. Não é vinculado a uma igreja, não é vinculado ao Estado, não é vinculado a município, é coisa nenhuma. Ela é só ela com ela mesmo. E o poder da universidade é exercido pelos professores, pelos alunos, pelos funcionários e pela comunidade. É algo esquisito, mas funciona muito bem. Só que a reitoria anterior é uma reitoria de esquerda, e claro, a esquerda também tem que governar, afundou a universidade em dívidas. Além disso, veio grande competição da educação à distância. E de 13 mil alunos, hoje estamos com 9 mil. Né? Vocês sabem que universidade, as salas de aulas vão diminuindo o número de alunos, mas não diminui o número de aulas que tem que dar, de disciplinas. Então o custo de uma aula continua a mesma, só que os pagantes são menos. Bateu a crise. Então tem uma crise lá que a dívida está muito próximo do faturamento anual. E como a crise é grande, a crise no município é grande, porque
O orçamento da universidade é quase o dobro do orçamento do município. Pesquisa, tem um monte de coisa lá. E então, ali nós estamos tendo a alegria e o prazer de vermos os nossos salários sendo reduzidos. Eu nunca vi coisa mais gostosa que isso. De ver nossos salários sendo retidos para pagar daqui a 2, 3 anos. De ver colegas sendo demitidos. Professores mais velhos sendo demitidos para contratar em lugar deles um recém-formado que ganha metade. E coisas desse tipo, né? Então, está uma crise muito séria. Mas o que eu queria dizer? Chamar o poder para o centro. A reitoria decide tudo. Tudo que é importante, se não decide certo lá, ela redecide. Ou quebra mesmo. É assim que se faz. E o mundo está indo nessa direção, né? E o mundo vai querer isso. Coincidência da ONU com a Igreja Católica. Vejam só, os pontos em comum. Isso aqui é oficial, ó, publicado no Zenit. A Igreja Católica, em apreciação com a urgência de combater a pobreza, evitar a proliferação de armas nucleares e respeitar os direitos pela boa gestão dos recursos naturais. São coincidências entre a ONU e a Igreja Católica. Portanto, nesses pontos se uniram já. Quem falou isso aqui foi Ban Ki-moon. Para terminar o seu discurso, Ban Ki-moon, né, na ONU ele insistiu, objetivos compartilhados pelas Nações Unidas e a Igreja Católica, e advogou pela prevalência da fé. Entenderam? Ou seja, estamos nos unindo nos pontos comuns. E em tudo isso vale a fé, ou seja, vale a igreja. Está acima de tudo. Não está retornando o poder medieval? Se vocês lerem esse livro aqui, do Hans Küng, que eu recomendo mesmo ler esse livro. Se não conseguirem, me peçam por e-mail, eu mando uma síntese dele. Ele diz, a uma certa altura lá, o seguinte, que como é que é? A Cúria Romana é a sucessão do Senado Romano, a Cúria Católica é a sucessão do Senado Romano, e lá é o lugar no mundo que mais se deseja o poder sobre o planeta. Despedida, apelo à unidade outra vez. Dick Cheney, que era o vice daquela época, fez um tremendo elogio. Essa foi a semana memorável para os americanos, né? Trouxe anúncios de esperança para uma grande nação. Bom, essa grande nação não é uma nação protestante que se formou fugindo da Europa, mas não, agora a esperança é bem outra. Construir juntos, em liberdade e democracia, uma grande comunidade humana. A mensagem de paz, de reconciliação, de convivência, disse Dick Cheney, né? E foram palavras de muito elogio, foram reconhecidas assim, mas o que diz o testemunho seleto? Amando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá. Está ou não está se unindo já? Ele é ou ainda não é o chefe? Está começando a ser, não é? Uma grande crise virá sobre o mundo. Está chegando no tempo do fim, né? Coloca o próximo aí, que eu me excedi de novo nesse aí. Eu tenho que apresentar 2, agora em meia hora cada um. O problema que eu vejo aqui é que eu já li tanto sobre isso, que se eu me descuido, falo. Esse assunto é apaixonante. Tá bom, agora, esta foi uma reunião que ocorreu em Moscou. A primeira reunião foi em 2006, não é? Em que quase todas as igrejas se reuniram em Moscou para dar as diretrizes para o G8. Então, 2007, 2008, 2009, ocorreram reuniões similares. E eu vou pôr aqui, só aparecem citações de jornal. Não escrevi nada. Quando é eu que escrevi, está identificado, né? Encontros sem precedentes. Não é? Nunca aconteceu isso na história. Houve consenso, em algum lugar diz aqui, não foi aqui, em outro lugar. Objetivo: favorecer, influenciar de forma favorável as decisões dos políticos, não é? E propiciar uma mudança geral no papel da religião, que desempenha em tempos de globalização. Vejam, está tudo preto no branco aqui. Quais são os grandes problemas? Terrorismo, extremismo, xenofobia, intolerância, narcotráfico, armamentos, problemas da família, responsabilidade ecológica, assim vai. Respeito pelos sentimentos religiosos. Isso aqui vai aparecer nesse PowerPoint, aqui vocês vão ver coisa impressionante. Putin surpreendeu, ele disse: tudo que for discutido pelas igrejas